Galera, vamos falar um pouquinho de Super Mundial, tema que tá super em alta, Fluminense e Palmeiras. Quem chega à final? O Porco ou o Flu ou o Tricolor do Rio de Janeiro? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, hype esse vídeo que ajuda demais o meu trabalho e é sempre bom essa ajuda pra gente, tá bom? Vamos falar um pouquinho desses dois times, que é assim, ontem o Fluminense chocou o mundo ao vencer a Inter de Milão por 2-0. E falando deste jogo, foi uma vitória muito digna do Fluminense, porque assim, em momento nenhum o Fluminense esteve perto de perder o jogo. Em momento nenhum o Fluminense se sentiu ameaçado pela Inter. A Inter teve muita dificuldade, mas muita dificuldade na criação. Acho que faltou até mais repertório, só muita bola na área, teve, óbvio, bolas na trave, Lautaro fazendo o possível e impossível, mas ainda assim a Inter de Milão é um time muito abaixo do esperado, né? Foi muito abaixo das expectativas que a gente criou, que a gente tinha sobre ela, para ser um time que chegou à final da Champions League, né? Então acho que ficou uma decepção, né? A decepção foi o que ficou dessa Inter de Milão. Mas sobre o Fluminense, bate palma. Renato Gaúcho é diferenciado. Ele teve uma baita estratégia. Ele espelhou a Inter de Milão. E quando ele espelha a Inter de Milão, ele bate de frente com a Inter de Milão quando ela vem atacar, né? Então ele consegue não só criar sobras na defesa, mas também coberturas, né? Ele cria coberturas e dificulta ainda mais para os jogadores da Inter de Milão ter uma triangulação, uma troca de passe, e como eles não são muito habilidosos, não tem um contra um muito forte, a Inter não joga com muitas pontas, joga com laterais, teve mais dificuldade ainda na criação. Renato Gaúcho foi muito bem, o Thiago Silva muito bem naquele lance, né? Em que ele fala, por que a gente não faz um 5-4-1, deixa só o John Arias e fecha com o Everaldo? Porque assim ele conseguia ter sobras pelo lado e ainda assim contra-atacar. E o Fluminense, em momento nenhum, o Renato abdicou de atacar. O Fluminense teve vários contra-ataques, sempre buscando o ataque, sempre buscando um gol. Achou o gol muito rápido, mas ainda assim foi muito bom, foi muito bem, foi muito superior e mereceu demais a vitória. O Renato Gaúcho faz um trabalho muito digno, tem muito dedo no Renato nisso. Martinelli, partidaça, John Arias, o que joga é um absurdo. Se o Fluminense voltar com esses jogadores do Super Mundial, é o que a gente vai assustar, né? Mas o Fluminense mereceu passar de fase e foi muito superior. Vai pegar o Al Hilal. O Al Hilal que a gente não pode falar que é bobo, tá? Al Hilal que é um time muito chato, muito bem treinado, arrumado, um time que tem muito bons jogadores, são vários europeus que jogam lá, tem os brasileiros que jogam lá, é um nível acima de jogador, acho que o Fluminense não vai ter vida fácil não, tá? E o Palmeiras, que passou do Botafogo e vai pegar aí o nosso querido Chelsea. Acho que diferente para a gente entrar nessas quartas de finais, né? Nessa possível semifinal de brasileiros e quem sabe uma final, né, com o brasileiro. Eu acredito que o Palmeiras ele vai ter uma dificuldade porque o Palmeiras não tem 4 jogadores, né? Não tem Gustavo Gomes, não tem Piquerez, não tem o Rios no meio de campo, se não me engano. Ou tem o Rios, mas não tem Murilo, Piquerez e Gustavo Gomes. Esses 3 são muito fundamentais para o Palmeiras. A defesa do Palmeiras é a principal força do time. Mas o Abel Ferreira, ele nos ensinou a não desacreditar, a não desacreditar dele. Ele sempre tem uma carta na manga, sempre tira um coelho da cartola. E eu acho que o Palmeiras pode tirar um coelho da cartola. Claro, vai precisar muito do brilho do Estevão, vai precisar muito do brilho do Vitor Roque, que são fundamentais para esse time jogar. O Vitor Roque tá devendo, tá? A gente tem que falar. Vitor Roque está devendo, Estevão está devendo, Rafael Veiga está devendo. Esses 3 estão abaixo, mas, cara, o Palmeiras vai jogar por uma bola. O Palmeiras vai em busca de um gol para se classificar. Acho que é possível. O Abel Ferreira conhece o Chelsea, né? Já jogou contra o Chelsea outras vezes e com certeza estudou demais o Chelsea. Teve muito tempo para estudar o Chelsea para jogar na sexta. Então eu acho que o Abel ele tem um plano muito forte para pegar o Chelsea. E eu acho que o Palmeiras tem chances. Não é favorito e eu não acho que o Chelsea é essa baba toda, não. Acho que o Palmeiras tem condições de passar.
E o Fluminense, eu acho que ele vai ter mais dificuldade. Acho que o Al Hilal vai trazer mais dificuldade para esse Fluminense, que o Al Hilal também vem um pouco de franco atirador. É um time chato, é um time com investimento, é um time com dinheiro e com muitos bons jogadores. Mas também é possível, cara. É possível. E num jogo entre Fluminense e Palmeiras, galera? Caraca, Renato contra Abel, já aconteceu isso. O Abel foi campeão da Libertadores, né? O Renato estava no Flamengo. E eu acho que o Palmeiras tem mais time que o Fluminense para chegar a uma final. Acho que o Palmeiras tem mais potencial de dar trabalho pro Bayern, pro PSG ou pro Real Madrid numa possível final. Mas até porque o Palmeiras ele se sente confortável em estar em um jogo truncado, um jogo chato, um jogo desconfortável. Ele gosta de dar essa bola pro adversário e sofrer. Ele gosta, ele sabe fazer isso como ninguém. O Abel, ele trata o mental dos jogadores muito forte. Ele trata esse mental dos jogadores como algo diferente. Então eu acho que isso pode muito e muito acontecer. Mas o Fluminense tem uma boa equipe. Acho que o Palmeiras seria favorito pelo estilo de jogo. Principalmente em competições mata-matas, principalmente para um time acostumado a decidir. Mas o John Arias não tá brincando. Acho que o Cano, uma bola, ele é fundamental. Mas acho que o Palmeiras, contra o Fluminense, o Palmeiras é mais time. O Palmeiras leva melhor e vai uma final. Numa final que aí eu já acho que é mais difícil o brasileiro ganhar. Porque Bayern, PSG e Real Madrid, um dos três que passarem, eu acho que eles jogam em outro ritmo, jogam em outra qualidade. São times muito rápidos, muito fortes, muito intensos fisicamente. Isso a gente tá falando de uma possível final, né? Mas eu acho que os brasileiros vão ter muita dificuldade nas quartas de final. A gente tá com mais esperança porque passamos das oitavas, mas eu acho que essas quartas de final o Brasil vai ter muita dificuldade. Eu acho que um dos dois vai cair. Acho muito difícil os dois passarem, muito difícil os dois passarem. Mas se passarem uma possível final, acredito que o Palmeiras é favorito em relação ao Fluminense. O Palmeiras tem mais equipe, tem mais mental para jogar essa competição. Mas, o que a gente pode dizer é, os brasileiros estão em outro nível, em outro patamar que ninguém falou antes. Isso a gente pode afirmar. É porque os europeus não levam a sério. Não, estão levando a sério. O Fluminense deu um baile na Inter de Milão, um baile, foi muito melhor que a Inter de Milão. O Palmeiras deu um baile no Porto, o Flamengo tomou um baile do Bayern, mas deu um baile no Chelsea. O Botafogo foi muito bem contra o PSG, no jogo mais difícil. Então a gente tem que falar disso, mas eu acho que os brasileiros estão bem servidos e a gente mostrou pro mundo o valor do futebol brasileiro, mostrou pro mundo que a gente joga sim um futebol de qualidade. Tirando 5, 6 clubes ali que são muito diferentes, cara, a gente joga de igual para igual, sim, tá? Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Um jogo é muita coisa. Mas eu acho que a gente não pode subestimar o Al Hilal, tá? Acho que a gente não pode subestimar o Al Hilal. Acho que a gente não pode subestimar esse Chelsea. Acho que o Palmeiras, o Chelsea até às vezes é meio sem graça, né? Mas o Al Hilal é um time chato que a gente tá falando pouco e que pode dar muito trabalho no Super Mundial. O que vocês acham? Vocês acham que os brasileiros têm possibilidade de chegar à final, gente? O que vocês acham? Vocês acham que os dois passam para a semifinal? Cara, deixa aqui nos comentários que eu quero muito ouvir vocês, tá bom? Tamo junto, é nóis.